Bom, vou começar orando por nós, pra gente começar. Amém, Jesus, eu coloco a nossa vida em Tua presença e eu peço, venha falar ao nosso coração, que eu seja só um instrumento em Suas mãos, Pai, que a Tua palavra encontre terra fértil em nós, porque nós queremos mais de Ti, nós temos sede, nós temos fome de Ti, então nos traz o alimento de hoje, em nome de Jesus. Nós Te amamos, Pai, já começa desde o início dessa célula a derramar cura, derramar renovo sobre nós e a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o que tem dentro de você. E quando eu digo o que tem dentro de você, eu vou começar uma linha e vocês vão entender o porquê que eu tô perguntando isso. A primeira coisa que eu queria dizer nessa célula é sobre a gente é um instrumento de Deus. Então a Bíblia cita vários instrumentos e um deles é o vaso de barro, um vaso. Porque o vaso naquela época que diz no Velho Testamento, ele servia para guardar azeite, ele servia para guardar farinha, ele servia para guardar as coisas que serviam de alimento para o povo e que eram preciosas para o povo. Se não tivesse azeite e farinha, ninguém vivia, porque era a partir disso que eles faziam pão, que eles faziam a comida. Ainda mais se você fosse pobre e não tivesse a caça, né, para fazer tipo de mistura. Então era em vaso que a vida deles ficavam guardadas e tinha cada vaso próprio para cada coisa. E o vaso é um instrumento de Deus, assim como várias outras coisas que também são instrumentos. Na Bíblia tem uma música que fala, que eu gosto muito, chama Usa-me. Fala como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como caminho no deserto, como flecha que acerta o alvo. Usa-me. E eu acho legal porque todos esses instrumentos eu acho que são um alívio para quem recebe. Imagina, você está no meio de um deserto e você vê um caminho. Você está no meio do escuro e você vê um farol. Você está no meio de um vazio, de um mar, de um rio e você vê uma ponte. É tipo, ufa, sorte que eu encontrei isso. E eu acho que esse é o instrumento que a gente tem que ser para o mundo, sabe? Algo que traga alívio e esperança, porque é isso que Jesus traz para nós. E pra gente ser um instrumento bom, a gente tem que ser útil. É basicamente isso. Sabe quando você vai cortar uma coisa? Gente, na chácara tem uma faca que ela é completamente inútil. Ela é afiada, mas ela é torta. Então eu vou cortar as coisas pra fazer vinagrete. Isso só falta eu cortar na força do ódio, porque ela não corta reta. Então eu vou cortar no meio, eu corto na ponta. É tudo errado. Então isso é um instrumento inútil nas mãos de Deus, que só irrita Deus. Não, sabe um instrumento que te irrita, tipo um machado não afiado, e você fica tentando cortar árvore, você acaba cortando na força do ódio, porque não é na força do machado. Então a gente tem que ser instrumento afiado, instrumento útil nas mãos de Deus. Não um instrumento que Deus tenha que usar na base da raiva, tipo, tacando a gente para funcionar. Igual eu faço com a faca da chácara. E pensando nisso, eu queria focar no vaso. A gente é um vaso, é um instrumento. Eu vou focar nesse instrumento, vaso. E já que a gente é um vaso, que tipo de vaso a gente está sendo? Que coisa a gente está carregando dentro de nós? A gente está carregando vida e esperança, esse alívio de alguém que encontra a gente, ou a gente está carregando mais medo, mais incredulidade, desespero? Porque disso o mundo está cheio, né? A gente vive num mundo que a esperança já está escassa. Então a gente tem que ver que tipo de vaso a gente está sendo. E para entender a função de um vaso, vou resumir o processo para vocês de como um vaso é feito. O vaso ele é moldado pelo oleiro a partir do barro. Então tem o barro lá, que é uma coisa sem forma, e o oleiro põe naquela plataforma, que eu acho que todo mundo já viu naqueles vídeos satisfatórios do Insta, e ele começa a moldar com as mãos dele. E aí ele dá o formato que ele acha que vai ser útil para aquele vaso. Então, um vaso de óleo, tá? Vou fazer de um jeito. Vaso de farinha, vou fazer de outro. E o vaso é moldado. A hora que o vaso é moldado, ele tá frágil ainda, porque o barro tá seco. Mas ele já tá no formato pronto, ele já tá do jeito que o oleiro quer que ele seja. Então o oleiro leva pro forno. E lá no forno o vaso fica em alta temperatura, passando por dificuldade lá, para ele endurecer. E aí ele endurece e vira um vaso. Depois você enfeita, pinta, coloca os brilhinhos e aí fica top. Então, ele passa por esses processos de ser moldado, de passar pelo fogo para ele endurecer, enrijecer e depois ele é enfeitado. E assim somos nós na mão de Deus. Deus diz que ele é o oleiro e nós somos o barro.
Então ele começa por esse processo de moldar. A gente tá ali sem forma, vazio, e Deus começa a moldar a gente conforme vai ser útil. Na hora que ele vê que tá bom, que a Amanda tá do jeito que a Amanda precisa ser para alcançar as pessoas, para trazer esperança, trazer paz. A hora que ele vê que a Lud e o Du já tá moldado do jeito que ele quer, ele coloca no forno, porque é hora de enrijecer. E o forno é um momento de dificuldade, porque quem gosta de ficar dentro de um forno queimando? É a hora que a gente pensa em desistir, é a hora que a gente fala, Deus, eu vou quebrar, Deus, eu não vou aguentar. Mas é a hora que a gente tem que ser resistente, porque o fogo é o que vai deixar a gente forte, para depois Deus enfeitar a gente ser um vaso perfeito na mão dele. Porque se a gente coloca algo dentro de um vaso que não foi pro forno, ele não vai segurar, ele vai absorver aquilo, ele vai estragar, ele não vai dar conta, ele não tem força para sustentar aquilo que Deus tem para pôr nele. Então, primeiro a gente precisa passar pelo fogo, passar pela dificuldade, porque é isso que vai deixar a gente um vaso pronto para receber aquilo que Deus tem para derramar. Então, quando a gente passa por dificuldade, quando a gente passa por momentos difíceis, a tendência é a gente querer quebrar, mas não quebre nesse momento, não abandona a sua fé, não persista, sabe? Porque é depois do fogo que Deus começa a usar a gente, a encher a gente, e a gente se torna um vaso útil nas mãos dele. E é importante a gente entender isso, porque Deus ele ama a gente, ele quer usar a gente, mas a gente precisa entender processos. Que eu sempre falo, é uma palavra chata, é uma coisa chata, mas sem processos a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente não adquirir maturidade, a gente não cresce. E esse é um ano que a gente tem que adquirir maturidade para crescer. É um ano de, sabe, que define muito sobre quem a gente é. A gente está passando por muita coisa e é hora da gente entender se a gente é empático ou se a gente é egoísta. Não tem meio termo. É hora da gente amadurecer as nossas ideias, sabe? Então, faça essa pergunta para você hoje. Eu tô sempre jogando a bola para vocês. Vocês podem ver nas células que fruto você tem dado, que terra você é. E hoje, que tipo de vaso você tá sendo? Você tá sendo o vaso que quebra lá no forno? Na hora que Deus tá deixando você pronto e tá naquela expectativa. E sabe, o forno é um lugar difícil também, porque parece que Deus tá longe, parece que ele não tá te ouvindo, porque ele não entra dentro do forno com a gente. Mas ele tá lá do lado de fora olhando a gente endurecer. Então a gente fala, cara, eu tô passando por dificuldade e Deus não tá me ouvindo, mas ele tá te olhando lá de fora e ele sabe que é um processo e que você precisa passar por isso. Então você não tá sozinho, o oleiro tá lá, continua vendo você crescer mesmo que dentro do forno. Então, a gente precisa entender isso e passar por esses processos. Então, analisa você hoje, você tá sendo um vaso que desmancha dentro do forno? Ou você tá sendo um vaso que desmancha antes de ir pro forno? Ou o que você tá levando depois de pronto, sabe? E aí, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra falar. Tá. E aí eu acho muito legal uma coisa que Deus fala em Jeremias, que é assim, na casa do oleiro chama. Jeremias era um profeta lá do Velho Testamento. E naquela época ele fazia assim, Deus mandava um profeta passar por uma situação, depois ele explicava a situação, e o profeta entendia o que Deus queria dizer e falava para o povo. E olha o que Deus manda ele fazer. Deus fala para ele na casa de um oleiro e você vai ouvir minha mensagem lá. Então ele manda o profeta Jeremias ir na casa de um oleiro, que é esse cara que molda o barro, para ele aprender alguma coisa. E a hora que ele chega lá, Jeremias diz: Eu fui à casa do oleiro e eu vi ele trabalhando na roda, trabalhando na hora de moldar o barro. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando o vaso de acordo com a sua vontade. E aí, Deus dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso agir com vocês como fez o oleiro? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se algum momento, e aí ele fala, se algum momento, sabe, eu que decido as coisas. E é isso que eu queria chamar a atenção para você. Você entende o quão real é essa palavra que eu tô falando? Tem na Bíblia Deus mandando o profeta ir lá ver o cara moldando o barro e falar assim, cara, você não pode ser assim, você não pode ser um barro na minha mão. E percebe que o barro quebra nas mãos do oleiro, o vaso não vai quebrar lá na hora da dificuldade no forno. É isso que Deus diz pra gente. Tem um lugar para você quebrar, um lugar para você desistir, um lugar para você chorar, que seja nas minhas mãos, que seja de joelhos, que seja perto de mim, mas não vai quebrar lá no meio da dificuldade quando eu tô te provando.
porque lá você não tá nas minhas mãos, e aí o processo vai ser mais doloroso, porque eu vou ter que tirar o barro, e aí aquele barro não vai mais servir, porque ele já endureceu errado, então eu vou ter que fazer tudo desde o começo. Mas se você quebrar nas minhas mãos, enquanto ainda é um barro, eu posso te moldar de novo, eu posso te ajudar de novo. E aí vai dar certo. Então entende, Deus quer que a gente seja esse barro maleável nas mãos dele, para que ele possa fazer da gente o que ele quer. E depois que a gente estiver pronto, ele vai colocar dentro da gente o que ele quiser. E a gente vai ter força para sustentar. Então eu quero que a Amanda seja um instrumento de esperança, de cura, de salvação para a família dela. Então a Amanda vai ter que passar pelo fogo. Porque o fogo é que vai endurecer, e aí ele vai te encher, e aí você vai ter estrutura para suportar isso. Lude, eu quero ser um instrumento de transformação para as minhas amigas no Japão, eu quero ser luz na terra, quero que todo mundo veja a luz de Cristo em mim. Então aceite passar pelo fogo, porque quando você estiver pronta, Deus vai encher. E uma coisa legal, que o vaso só derrama o que ele tem quando ele transborda. Então não adianta você estar cheio só pela metade. Você tem que estar cheio o suficiente para transbordar, porque quando o vaso transborda, ele enche os outros vasos. Então a gente tem que estar cheio a ponto de transbordar e não a ponto de é o suficiente, estou no nível raso com Deus. Não, a gente tem que estar mergulhado em Deus, transbordando, porque quando a gente está até o topo e Deus vai derramar mais, e isso transborda para quem está em volta da gente. E isso é o mais lindo. E tem uma música que eu acho que encerra bem nossa célula e resume bem, que ela chama Nas Mãos do Oleiro. Eu vou mandar no grupo para vocês ouvirem. Eu amo ela, eu já dancei ela na igreja. E eu acho que isso resume a nossa história como vaso. A gente se quebra às vezes por causa das nossas fraquezas e por causa das nossas incertezas, mas Deus nos molda e traz a gente de volta para o formato da nossa essência. Então a gente volta a ser aquilo que era para ser desde o começo. E essa música resume bem. E no começo dela ela fala assim: enquanto me refaz eu adoro, enquanto me cura eu adoro, estou no processo e novo serei. Então ele tá falando que quando a gente passa pelo processo, a gente tem que adorar, e isso é difícil. Imagina, você tá lá sendo moldado, que não é legal, e você tem que estar, Deus, eu te amo, Deus, eu te adoro, Deus, eu sei que eu dependo de você, eu confio no processo. E aí você tá no forno e você tem que estar adorando, Deus, eu sei que isso aqui é para me tornar um vaso bom, eu sei que isso aqui é para me tornar um vaso útil. Então eu vou seguir firme para ser esse vaso, eu vou continuar te adorando. Então, é isso que a gente tem que ser. Então, basicamente, o que a gente falou hoje sobre ser o que a gente está carregando é isso. É viver Cristo e ser um vaso é um processo. E nenhuma parte do processo é fácil. O começo você tem que ser moldado, depois você vai para o forno, mas depois o oleiro te pega de novo se você foi resistente, e aí ele vai te enfeitar, ele vai te tornar um instrumento da glória dele e vai te encher das coisas que ele tem para você. E não adianta eu, que sou vaso de farinha, tentar ser Amanda, vaso de azeite. O que a Amanda carrega dentro dela é único da Amanda, porque o amor que Deus sente pela Amanda é único. O que a Júlia carrega dentro dela é único, porque o amor que Deus sente pela Júlia é único e exclusivo. Eu nunca vou entender. Sabe, eu acho que quando Deus dá os nossos pais pra gente, eles são instrumentos de amor que Deus enviou. Então, Deus deu um pouco desse amor único dele para os nossos pais, para eles sentirem isso e poder cuidar da gente. Então, imagina, dizem que o amor dos pais é maior amor, mas pensa na sua cabeça que esse amor, se for verdadeiro, porque tem pais e pais, né? Se for vindo de Deus, é só uma parcela do tamanho do amor que Deus sente por você. Então, imagina o quanto isso é intenso para Deus. E mesmo assim, ele escolhe moldar você nas mãos dele. Então, leve isso com você. Se for para você desistir, quebrar, quebra nas mãos do oleiro, quebra aos pés de Deus, quebra junto de Deus. E na hora do forno, na hora da dificuldade, na hora da aflição, se mantenha firme, se mantenha forte, se mantenha sólido, porque o forno dura só um pouquinho. Depois Deus já te pega de volta e te usa para aquilo. É só para o seu crescimento e amadurecimento, tá bom? E lembra sempre, depois que você tá pronto, do que você vai ficar cheio. Você foi feito para a glória de Deus, um vaso para Deus. Então, seria muito desperdício passar pelo forno para sair e se encher de coisas ruins depois. Então, se for para passar pelo forno, passe, mas na hora que sair, se enche de coisas boas, se enche do que Deus tem para você. Fala assim, isso que eu tô falando, gente, vocês podem orar assim, tá? Você não precisa
Você pode falar exatamente como eu tô falando. Deus, eu sou um vaso, então me enche. Não precisa ficar inventando. Você pode repetir igualzinho. Deus entende o que você tá querendo dizer. Pode falar do seu jeito com Deus e ele vai entender. E ele tá te ouvindo, mesmo que pareça que não, porque você tá no forno, ele tá com você. E ele não vai desistir, tá bom? E se for necessário quebrar e fazer de novo, é que nem a música. Se você quebrar, ele vai te fazer e vai te refazer e vai te devolver sua essência. De qualquer jeito, a gente tá no lucro com Deus. Quer dizer, a gente tá no lucro entre Deus. Tá bom? Vocês entenderam? Amém, Jesus. Senhor, obrigada pela sua palavra, Pai. Nós somos vasos nas suas mãos, então eu peço, nos torna resistentes, Pai. Nos ajuda a se manter firme, a ser resiliente, Pai, para resistir ao processo de ser moldado pelo Senhor como um vaso, um barro na mão do oleiro. Nos ajuda a ser resistente para passar pelo forno, enrijecer no forno. E nos ajuda, Senhor, a conseguir ser um vaso de honra e glória para Ti, um vaso útil e único para carregar aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Senhor, e transforma a vida e a semana do Dudu, da Júlia, da Amanda, da Lude, Senhor, minha semana esteja com a gente, nos sustenta, nos ajuda, Senhor, a permanecer na sua palavra, que o teu amor enche, transborda o nosso coração, acende um fogo no nosso coração, um desejo por ti, uma saudade do Senhor, em nome de Jesus. E todos aqueles que não puderam participar dessa célula, alcança nessa noite, Pai, que o teu amor vá ao encontro deles, em nome de Jesus, Pai. Amém. Beijo, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui. Pode me mandar mensagem. Não esqueçam de orar um pelo outro, viu? Orem mesmo, que eu sei que vai fazer diferença nessa semana. E eu tô aqui com vocês e amo vocês. Um beijo.